pessoal, meu nome é Juliane Santana e com os terceiros anos eu estou trabalhando História da Arte e hoje o nosso tema será fotografia. A fotografia chega ao Brasil, a fotografia e o cinema e a fotografia contemporânea são os tópicos que nós vamos abordar hoje. Daguerreótipo. Ele foi muito importante para a história da fotografia, pois ele foi o primeiro equipamento a produzir uma imagem. Daguerreótipo é um equipamento responsável pela produção de uma imagem fotográfica sem negativo. Ele foi desenvolvido em 1837 por Louis-Jacques Mandé-Garré. Daí o nome daguerreótipo. Somente foi apresentado publicamente em 1839, mesmo ano em que o governo francês declarou o invento como domínio público. Acredita-se que o invento tenha chegado ao Brasil em 1840. Bem, pessoal, essa é a imagem do daguerreótipo, é o primeiro protótipo de uma câmera fotográfica, a mãe de todas as câmeras. Inicialmente, a produção de imagens por meio de uma máquina era muito cara. Apenas os muito ricos encomendavam seus retratos, assim como os nobres contratavam pintores para fazer os seus retratos. Nas décadas de 1850 e 1860, com o aperfeiçoamento técnico, esse tipo de reprodução tornou-se acessível a um maior número de pessoas. No Brasil, o passo seguinte foi o documentário fotográfico de ruas e regiões das cidades brasileiras. Nesse período, no Brasil, houveram dois grandes destaques, para esse início de uma fotografia. Um deles foi Marc Ferrez. Ele fotografava lugares e pessoas que chamavam sua atenção e ele se preocupava em fazer um registro, de voltar àquele lugar tempos depois e fotografar o mesmo lugar, no mesmo ângulo, na mesma posição, para ver a diferença da evolução na cidade. Então, está aí alguns dos exemplos das fotografias de Marc Ferrez. Outro nome também muito importante foi Militão Augusto de Azevedo. Ele também fotografava lugares e pessoas, E ele tem uma obra muito importante que é o álbum comparativo da cidade de São Paulo, que mostra fotos do mesmo local, tiradas em vários ângulos, mas em ocasiões diferentes. Ele documenta, assim, a mudança que a cidade sofreu entre os anos de 1862 e 1887. Passando disso, nós chegamos na era do cinema, Mas se estamos falando de fotografia, por que agora cinema? Veja, o cinema e a fotografia eles têm bastante em comum, porque é quando o artista para de usar tela, tinta e as mãos e começa a usar máquinas, Então, vamos lá. Com o tempo desenvolveram-se novas formas artísticas, nas quais a rígida separação entre objetos industrializados e obra de arte foi sendo superada. A fotografia e o cinema são exemplos mais expressivos desse fenômeno. Como nós já vimos, o desenvolvimento da fotografia foi propiciado pela criação do daguerreótipo, por Louis Garré, lá em 1837. A primeira exibição de cinema foi feita em 1895 pelos irmãos Lumière. Ambos os fatos alternaram profundamente a sociedade e mudaram a maneira das pessoas conceberem a arte e com ela se relacionarem. Veja, o trabalho deixou de ser exclusivo das mãos de um artista. Com a fotografia, por exemplo, o artista, fotógrafo, quase já não usa as mãos, como fazia o pintor, mas sim opera a máquina e submete o filme a processos químicos, até obter um negativo.
do qual podem ser feitas inúmeras cópias. Com o cinema ocorre algo semelhante entre o criador e a obra, passa a existir uma câmara cinematográfica e um conjunto de procedimentos químicos e mecânicos. O produto final dessa nova arte, portanto, está relacionado a um fazer mecânico, e a arte aparece ligada à máquina, não só para ser realizada, como para ser exibida, como é o caso do cinema. Então, aqui tem algumas imagens, né, algumas das fotografias mais famosas do cinema, para vocês perceberem um pouco mais a relação de fotografia com cinema. As imagens não estão em uma ordem cronológica, né? São filmes de várias décadas diferentes, só para vocês terem uma noção das imagens mesmo. Né? Algumas imagens marcantes, tem aí o nosso premiado Central do Brasil, né? Um filme que chocou uma década, O Segredo de Brokeback Mountain, e o vilão que ficou nos nossos corações ultimamente, que é o Coringa. Como eu já disse, não está numa ordem cronológica, é só para vocês sentirem o impacto da fotografia no cinema. A fotografia contemporânea, na segunda metade do século XX, dois fatos deram grande impulso à fotografia brasileira. O primeiro dele foi o desenvolvimento do fotojornalismo na década de 1950. Hoje, esse recurso é muito comum em nossa imprensa. Jornais e revistas publicam fotos criativas na primeira página que atraem a atenção do leitor, né? O segundo fato foi a criação de revistas especializadas com orientações sobre técnicas e equipamentos fotográficos, discussões sobre questões importantes para os fotógrafos e imagens fotográficas. Tudo isso contribuiu para tornar a arte fotográfica familiar ao grande público. Então, para que você conheça a fotografia como ela é hoje, ao toque de um dedo você consegue percorrer o mundo, né? É um longo alcance que nós temos pelas redes sociais e as câmeras acopladas a diversos aparelhos. Foi percorrido um longo caminho e nós vamos trabalhar esse caminho a partir das próximas aulas. Hoje foi uma introdução à fotografia e o seu marco histórico, mas a partir da próxima aula nós vamos destrinchar cada parte, ângulo, luz, para a gente ir adquirindo conhecimentos para que assim que nós nos encontrarmos pessoalmente, possamos fazer um grande trabalho. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela paciência, pela atenção. Saiba que em momentos difíceis nós só podemos orar e pedir a Deus que tudo fique bem. Então é isso.